Você que acredita na justiça, você que já passou por algum perrengue e procurou o Poder Judiciário acreditando nas nossas leis, preste atenção nesse caso. Após 7 anos, não são 7 dias, não são 7 meses, são 7 anos de espera por justiça. A família da nutricionista Priscila Vanessa Lins, que foi assassinada quando tinha 35 anos, vai ter que aguardar um pouquinho mais. 7 anos parece que foi pouco, né? O júri popular do marido dela, esse camarada que você tá vendo aí com a arma, ele que é suspeito de ter cometido o crime, estava previsto para acontecer hoje, o que já é uma demora sem tamanho. Aí se eu disser a você que o júri foi adiado, que não vai acontecer hoje, Glaucia Araújo está lá no fórum e vai trazer essa informação. Conta aí, Glaucia, qual foi o motivo, pelo amor de Deus, bom dia. Pois é, bom dia para você, Paulo Neto, bom dia para todos que estão com a gente aqui no Correio Verdade, que hoje começou, hein? Já mostrando aí que essa terça-feira é um dia que está aí prometendo para o Correio Verdade hoje mostrar muita coisa, viu? Olha, a gente vai falar exatamente do júri popular que ia acontecer aqui, no Fórum Criminal da capital. No primeiro aqui onde eu estou exatamente, às 9 horas da manhã. Mas o que aconteceu? Todos estavam aqui, todos vieram, inclusive o réu, tudo preparado, só que os advogados de defesa do réu pediram para que colocassem no processo mais fotos da cena do crime. Ele solicitou ao IPC. E o IPC encaminhou essas fotos ontem. Hoje, na hora que começou o júri, claro que precisou adiar, porque o Ministério Público também precisa analisar essas novas fotos. Por este motivo, tudo que estava programado para hoje não pode acontecer e ficou para o dia 10 de outubro. Eu conversei com o irmão de Priscila e claro que a família estava muito triste porque uma espera de 7 anos, eles aguardavam ansiosos por isso. Inclusive, o irmão de Priscila disse que estava aguardando exatamente para saber o que o réu ia dizer, porque desde o início o réu fala que não matou, mas as provas do IPC mostram que Priscila, ela não se matou e sim foi assassinada. E o irmão da Priscila esperava para ouvir o que o marido dela, que é o réu, tinha para dizer hoje ao júri. Mas eles vão ter que aguardar. Então vamos escutar aí o que falou o Josué Neto, que é o irmão da Priscila. Mais uma vez a gente recebe essa notícia aqui que foi adiado. E hoje, por causa de um processo, parece que foi lançado só ontem à noite. Mas aí, tá todo mundo aqui, todos os peritos, certo? O réu tá ali do outro lado, certo? Se Deus quiser, ele vai ser julgado. Provavelmente em outubro agora, próximo. Certo? A gente pede justiça para que não seja mais nenhuma vez adiado, porque ele passou 1 ano e 4 meses preso e agora está em liberdade. E quem está preso agora é a família da gente, sem a minha irmã, né? E vocês, depois desse tempo todo, já tinham visto ele assim tão perto? Eu tinha ido para uma audiência onde ele estava pedindo a casa, que está no nome da minha irmã, e uma moto, que por sinal ainda ganhou na justiça, certo? Eu me dei de frente com ele já uma vez. É difícil tudo isso? É porque não fui eu que disse que foi ele que matou, foi a perícia que identificou que tinha sido ele. Eu recebi essa notícia no dia do enterro. A polícia ligou para mim, os policiais ligaram para mim e disseram que não tinha sido suicídio, e sim um homicídio. Que tinha sido ele que tinha tirado a vida dela.
Então, não fui eu que cheguei. Isso é muito ruim pra gente, a impunidade dessa. Minha irmã perdeu a vida e ele tá aí vivendo como se nada tivesse acontecendo. Vocês ouviram aí o Josué, que estava bastante emocionado, porque não é fácil, ele revive esse caso todos os dias. Ele me contou que só ele e a irmã, e agora ficou só ele para cuidar dos pais, que depois da morte de Priscila vem enfrentando muitas doenças. Inclusive eles não vieram hoje pela manhã, tiveram que ficar em casa porque não tem nenhuma condição de acompanhar o julgamento. O Carlos Eduardo, ele estava sentado lá em um corredor, mas ele não quis falar com a imprensa. A gente tentou, mas ele não quis. Eu conversei com o advogado de defesa dele, Yuri Herculano, e que disse que está com a certeza de que vai conseguir mostrar que o Carlos Eduardo não matou Priscila, que ela tirou sim a vida dela. Vamos ouvir. Carlos Eduardo requereu, desde há muito, a juntada e anexação de fotografias das perícias realizadas. No dia de ontem, o Instituto de Criminalística ele cumpriu essa determinação, e hoje o promotor requereu a remarcação do ato para que pudesse analisar melhor. A defesa se colocou à disposição para a realização do ato. Nós entendemos que, apesar de exíguo, nós conseguimos analisar, o assistente técnico conseguiu analisar a documentação, mas o Ministério Público entendeu por bem redesignar o ato, para que pudesse, enfim, melhor analisar a documentação acostada, até porque também tem fotografias novas que nunca tinham sido trazidas aos autos em nenhum momento. Os laudos mostram que ela não cometeu o suicídio e sim foi assassinada. Diante desses laudos, como é que a defesa vai trabalhar? É uma análise técnica pericial, Inclusive, o motivo da nossa insistência nas fotografias originais dos laudos era para uma melhor percepção acerca da dinâmica do que aconteceu naquele dia, E esses documentos novos, eles efetivamente ratificam, o que a defesa desde o começo ela entende, Ela defende, que é a verdade, que Carlos Eduardo não praticou nenhum crime. Na verdade, houve uma infeliz, fatalidade, que a vítima ela realmente se suicidou naquele dia, conforme estará demonstrado, no plenário do dia 10 de outubro. Pois é, deixa eu relembrar um pouquinho esse caso para as pessoas que estão em casa. Algumas aí podem não lembrar. Esse crime aconteceu no dia 18 de julho de 2016. Antes desse crime acontecer, porque o Josué falou para mim que eles já eram casados há 11 anos, a Priscila e o Carlos Eduardo. Ele disse que em nenhum momento ela dizia nada para a família, mas numa quinta-feira chegou em casa e pediu para a mãe orar por ela, pelo relacionamento. A mãe até chegou a perguntar: está acontecendo alguma coisa? Ela disse: não, mãe, não está acontecendo nada, mas pode ser que depois, agora, depois de hoje, eu tenha que tomar algumas atitudes. Mas não explicou o porquê. Dias depois, no dia 18, a Priscila foi assassinada depois que o Carlos Eduardo chegou de uma viagem que tinha feito para o Rio de Janeiro. O que acontece? Na época, Carlos Eduardo explicou para a polícia que a Priscila tinha atirado nela, tinha se matado. E nesse dia, a polícia fez toda a perícia, fez o levantamento. Carlos Eduardo ficou lá também. E no outro dia, foi para o velório, foi para o enterro. E exatamente quando estava no enterro, a família da Priscila, o Josué, recebeu uma ligação da polícia perguntando se o Carlos Eduardo estava no local. Ele disse que sim. E eles falaram que iam entrar para conversar com o Carlos Eduardo. Só que ele foi preso exatamente naquele momento, porque a perícia mostrava que Priscila não tinha tirado a própria vida. Ela tinha sido assassinada e o Josué, inclusive o Carlos Eduardo, era
o principal suspeito desse crime. Ele foi levado para a delegacia, passou 1 ano e 4 meses preso e foi liberado para aguardar pelo julgamento, que ia acontecer hoje, mas por conta desses novos elementos que foram colocados dentro do processo, o julgamento foi adiado e só vai acontecer no dia 10 de outubro. E agora a família fica aguardando mais uma vez por esse julgamento para encerrar esse capítulo tão doloroso para a família de Priscila. Eu volto com você, Paulo. Gente do céu, Gláucia, eu sou uma das pessoas que não lembrava desse caso. Mas, gente, faz tanto tempo. Não adianta eu vir aqui querendo... Não, eu não lembrava. Eu preciso ser transparente, ser honesto com você, meu telespectador, com você, público do Correio Verdade. Aí eu perguntei aqui a Cristina narrou alguns fatos, eu continuei sem lembrar. Agora que Gláucia disse que o esposo dela foi preso lá durante o sepultamento, aí foi que veio à minha mente algumas lembranças sobre esse crime. Agora vejam só, minha gente. 7 anos. Eu que lido com informação todos os dias, com notícias como essa, nos últimos 21 anos. Imagina você que está em casa. Agora vamos nos colocar no lugar da família da vítima. Tá? 7 anos procurando justiça. Agora vamos nos colocar no lugar do acusado. 7 anos tentando provar a inocência dele. Gente, é muito tempo. Nós precisamos cobrar uma justiça mais célere, mais rápida. Imagina só, se esse homem for condenado, passou 7 anos impune. Concordam comigo? Se esse homem for inocente, passou 7 anos livre, leve e solto, porque ele está respondendo ao processo em liberdade. Você viu que Gláucia Araújo disse que na época Carlos Eduardo falou que a esposa tinha tirado a própria vida, né? Vamos relembrar, a gente buscou nos nossos arquivos um trecho justamente onde ele fala nesse questionamento feito por Gláucia Araújo, e a gente vai rever agora, aqui na tela da verdade, olha só. Eu acordei com um disparo. Você acordou com um disparo? Tentei socorrer ela, ela deu o último suspiro no meu braço. Você amava ela? Minha vida, cara. Minha vida. Era sua vida? Minha vida era ela. Por que você então não chamou logo? Eu chamei na hora. Então vocês estavam em crise? Não, cara. Quantos anos de casados? 16 anos ao todo, 6 de casado. Você tem filhos com ela? Não. 16 anos. E agora, cara? Como provar? As evidências... Não fui eu. Eu não sei. Você tinha muitas armas em casa? Só tinha uma. As outras estavam enterradas. Sim, mas não era sua? Não estava na sua casa? Era do meu pai, era herança, cara. Herança de família. Por que enterrada? Porque ele estava esperando mudar a lei para poder registrar. Não queria entregar. Sei não, viu? Mas olha, tem gente falando, o cara não derrama uma lágrima, mas pode ter gasto tudo no velório, né? Talvez, né, o estoque de lágrimas dele tenha ido embora no velório. Vamos continuar acompanhando, minha gente, é só o que nos resta. A família continuar esperando, o acusado também esperar, porque isso que o advogado fez de colocar novas provas no processo, infelizmente tem que fazer isso mesmo. Infelizmente. O outro lado tem que ver o Ministério Público e esperar um novo prazo para julgamento, tá?